Bem, no meio da Copa do Mundo, preciso estar vindo falar sobre o Vasco da Gama, que Renato Gaúcho foi demitido. E nem na Copa do Mundo a gente tem uma pausa do Vasco. A gente precisa sempre se preocupar com o Vasco a qualquer instante, a qualquer minuto, a qualquer dia do ano, ok? Então vamos lá. Não queria falar sobre o Vasco. De fato, Renato Gaúcho estava muito pressionado dentro do Vasco até então, por conta de suas coletivas e porque também o que vem demonstrado dentro de campo. Dúvidas bizarras, substituições bizarras, e inclusive ele tinha começado muito bem o seu trabalho pelas suas substituições. O que não dava certo ele trocava. Só que depois do nada ele resolveu permanecer no erro. E isso é totalmente bizarro. Nem se fala então das entrevistas coletivas dele, que ele joga tudo sempre pro elenco. E quando ganha, não é só o elenco, né? E isso é totalmente impossível para um treinador sobreviver e não rachar com o elenco ou até mesmo com sua diretoria. Bom, vamos estar iniciando falando um pouco sobre o início, né, do Renato Gaúcho. A gente sabe que ele conseguiu pontos muito importantes, pontos contra os grandes times que vão brigar na parte de cima da tabela. E, cara, parecia tudo muito bem, né? Aquela vontade tinha voltado nos jogadores do Vasco, não só a tática, correto? Mas demonstrava muito mais do que com o outro técnico do Fernando Diniz, no qual não tinha um físico interessante, né? Aquela marcação, aquela correria que a gente gosta em todos os times, entende? Isso não tinha nos jogadores do Vasco. Inclusive, falta isso nos jogadores do Vasco, ok? Não tem experiência, vamos dizer assim, em físico, em força de vontade, em chamar. A gente tem ali o Thiago Mendes, mas tem o Léo Jardim, mas Léo Jardim é goleiro, sabe que é complicado. Não falta mais desses jogadores, ok? Líderes dentro de campo e com experiência. E bom, Renato Gaúcho começou muito bem, fazia substituições muito bem, só que com o tempo ele foi perdendo essas substituições, não sabendo fazer a troca. A gente não conseguia entender muito o que ele queria, até mesmo dentro da Sul-Americana. Tudo bem, ele avisou. Sul-Americana não vai ser o nosso foco. Colocava o time em reserva e a base. Perfeito. E falava, nosso foco é o calendário. O calendário é preocupante. Show. A gente estava entendendo. Só que a partir do momento em que você tem uma partida que pode tirar 2 do calendário e até 3, o último jogo, irmão, são 3 partidas a menos que você vai estar jogando. Isso não é bom pro calendário? É bom, não é? É ótimo. Era o que você falou. Aí, beleza. Ele vai lá e coloca o time mais reserva do reserva ainda nesse jogo importante. Não dá pra entender. Aí o discurso não bate. Correto? Até então, se o Vasco colocasse mais titulares nessa partida da Sul-Americana, em que valia o primeiro lugar, e na partida contra o Red Bull ele escalasse mais base, um time mais reserva, a torcida super ia entender. Super ia entender um empate, até mesmo possivelmente uma derrota, talvez. Acho que seria. Mas aí o cara literalmente perde na Sul-Americana, perde no Brasileiro, teve o tempo de treinamento, não mudou em nada, e aí perde, vai perdendo, vai patando, e pronto. O discurso dele cai. E automaticamente, irmão, as entrevistas dele, Fernando Diniz, é muito infeliz. É muito infeliz porque quando ele perde, aparentemente sempre é culpa dos jogadores. E isso não é justo. E quando ele ganha, ele exalta muito, né? E é um discurso que não dá, que não cai na lábia da torcida nem dos jogadores. Por mais que os jogadores tenham defendido, ou melhor, o Thiago Mendes tenha defendido ele na coletiva, acho que conforme isso vai acontecendo, vai dando muita culpa no Renato Gaúcho. Até porque quem colocou demais o Tietê, quando o Tietê não estava jogando o que deveria estar para ser titular, podendo colocar jogadores da base, porque sim, os jogadores da base não têm tanta experiência, mas sabem que quer jogar no Vasco. E também no momento do Ad Show. O Ad Show já estava pedindo passagem faz algum tempo, faz algumas partidas. Por mais que não seja como titular, ou por mais minutos, fazendo as trocas que eles fazia dentro do Vasco no início, né, do trabalho dele, que eram substituições muito boas. E aí ele vai perdendo o discurso dele, ele vai perdendo o que ele fala. E a partir daí a torcida obviamente vai ficar puta com ele. Porque ele, a culpa é minha? Sim,
a culpa é sua também, cara. Você escala, você escolhe, você fez o seu discurso, você foi contra o seu discurso. E aí que a gente não começa a entender, né? Começa a ficar preocupante. Irmão, quando ele vai pra coletiva e fica falando mal do elenco, que obviamente ele fala mal do elenco em diversas partidas, até concordamos que falta jogadores do elenco, falta jogadores mais experientes, mais do Brasileirão, mas não é tão ruim assim o elenco do Vasco. Era pra estar jogando muito mais mesmo. E tudo bem também, que teve erros grotescos de alguns jogadores do Vasco em certos momentos que ele não tem culpa. Isso também, concordo. Mas quando ele sai totalmente da fala dele, aí começa a pressão a cair sobre ele. Que aí, irmão, não bate o que ele fala com o que ele faz. E aí já tem um erro, correto? E quando ele fala sobre muitas contratações que o Vasco precisa contratar, da forma como ele estava falando, querendo ou não, ele vai perdendo o elenco. Ele vai perdendo automaticamente. Cara, e quando fala que puxa mais pra diretoria e tudo mais, vai ficando complicado. E a gente sabe que o Vasco tá numa situação difícil financeiramente. O Vasco não tem dinheiro. Tudo bem também que o Vasco jogador gastou dinheiro com jogadores que não demonstraram pro que vieram. Foram contratações em que a gente concordou, a gente gostou, a gente entendeu e a gente confiou. Só que agora a gente não pode cobrar isso tanto quanto gostaríamos, porque a gente concordou. E aí cai a culpa dos jogadores. E aí, irmão, é diferente. A gente pode muito falar sobre a janela, lá que veio o Max, Max Domingues, Lloyd, uma janela horrível, né? Isso aí sem sombra de dúvidas. Talvez contratar o Saldívar com o Fernando Diniz? Talvez. Mas a gente sabe que teve contratações aí, Marina e Nestrosa, que não veio. Talvez, agora o Renato saindo, o Nestrosa apareça mais. Será que o Nestrosa vai sair? É uma situação complicada que tem dentro do elenco do Vasco. Muito complicada mesmo. E aí começou o racha, né? Possivelmente começou o racha com a diretoria, começou o racha com o elenco. E ficou mal. Ficou mal, mano. Porque não dá pra continuar dessa forma. E ainda mais, agora com essa parada da Copa do Mundo, é importante que o Vasco faça esse movimento. Só que talvez poderia ter feito antes, né? Para ter mais tempo. Tudo bem que tava de férias os jogadores. Mas agora o Vasco, sabendo disso, pô, sei lá, nem lembro quantas semanas tá tendo Copa do Mundo, irmão. Perdi a noção do tempo, porque é tanto jogo, tanta coisa que a gente vai perdendo essa noção mesmo. Irmão, o Vasco precisa estar voltando das férias com um técnico. Precisa aparecer um técnico em 3 dias. O Vasco não pode ficar mais de 3 dias sem um técnico, sem um anúncio oficial. Só que quem o Vasco vai estar trazendo se não tem dinheiro para contratar? Que técnico vai querer vir? A não ser que já tenha alguma coisa com o Lamaixa já fechado e pronto para estar saindo que possa fazer a contratação. Muito se fala sobre o famoso Crespo, né, e tudo mais. Crespo seria uma boa contratação? Acredito que sim. Ótima contratação. Tudo que ele fez com o São Paulo, a forma como ele saiu de São Paulo, foi bizarra. Mas aí, ele vai aceitar essa pressão que é do Vasco? Eu acho que é o único treinador que temos aí no mercado que realmente faria alguma coisa. Sério, é difícil. Se a gente for ver o mercado aqui do Brasil, irmão, vai tirar alguém de um clube, vai pagar multa? Não sei. Tá preocupante essa situação. Não sei qual vai ser o futuro do Vasco em relação ao técnico, mas apesar do Atenção Vascaíno de falar que o Vasco já está aí praticamente fechado com outro treinador, né? E precisa anunciar. Precisa anunciar só pra gente não se estressar. O Vasco precisa estar trabalhando nessa janela com o técnico, precisa entender o que vai precisar, quais vão ser as saídas, para ter a conversa com os jogadores também, né? Principalmente Nestrosa, Brenner, mas realmente o Brenner tá numa situação difícil. Nestrosa tem futebol, vamos ver como que ele vai estar se adaptando. Isso aí vai ser preocupante, cara. O Vasco tá no momento de crise, sem dinheiro, sem novidades sobre a venda, sem futuro, sabe? A gente não sabe o que esperar de contratação. Por mais que já falem que tem algumas contratações fechadas, é preocupante a situação. Muito tempo aqui que eu não penso no Vasco, sério. Eu realmente tirei essa Copa do Mundo pra respirar. Tava sentimentos horríveis, cara. Era só coisa ruim acontecendo. Não vem novo São Januário. Não vem a venda da SAF. Contratação. Jogador um pior que o outro. Renato falando besteira. Cara, uma situação que não tava me fazendo bem. Eu acabei me afastando. E acredito que muita gente também tirou essa Copa do Mundo pra respirar um futebol diferente. Porque a gente sabe que, irmão, já vai ter 6 meses aí duros pela frente. O Vasco tá lá embaixo.
O Vasco tá lá embaixo novamente. Tudo que o Renato fala sobre. Nossa, mano, o Renato falando sobre pontuação também. Agora que me veio na cabeça. Pô, irmão, já deu, né? Tudo bem, o Vasco tava com um ponto. Tá com 20. Nem lembro quantos pontos tem o Vasco da Gama, sério. Esqueci completamente o Campeonato Brasileiro, eu esqueci tudo. Mas já tá lá embaixo novamente, irmão. Basicamente, o trabalho é o mesmo que tava. E é isso, tá ligado? E é difícil. Será que algum time vai contratar o Renato depois de coletivas dele, depois de tudo que ele fala? Parece que ele realmente já cansou. Ele veio ganhar algum dinheiro e foi isso, cara. Ele cansou do futebol. É muito difícil ver o Renato voltando aí. A não ser que vá pro Red Bull, talvez, que a gente sabe ali não é o mesmo tipo de pressão, né? Que se tem de uma torcida. É diferente, né? Muita gente se dá bem no Red Bull por conta disso também. Porque é mais tranquilo, por isso que o time pode ir tão bem também. Claro que tem toda a parte tática, desenvolvimento, que lá é muito avançado como é o sistema da Red Bull, correto? Mas, irmão, é bizarro como que vem acontecendo no Vasco. E pra gente só basta esperar. É esperar, ver quem vai estar vindo e ver o futuro, cara. É realmente preocupante. A gente sabe. Pô, dá pra estar confiando no Admar em contratações, só que agora precisam ser contratações que façam mais diferença ainda, entende? A janela foi boa, de uma certa forma. Tudo bem, perdeu jogadores incríveis, perdeu. A gente aceitou? Aceitamos. A gente não pode ser hipócrita. E a gente curtiu. E foi uma janela interessante. Só que não rendeu. E agora precisam ser bons novamente. Precisam mostrar porque vieram. Ok? E aí, aquela jogada. Vai precisar trabalhar trocas, parcelas. E esse vai ser como vai ser o Vasco. O ruim é que a gente não sabe, né? O que esperar. Porque com a SAF é outro tipo de dinheiro, outro tipo de técnico. E agora, esse técnico vai ser o que a La Mancha também gostaria de ter? Essa é uma grande questão, né? Então, o futuro do Vasco e da gente mesmo, sabe? Pensando em Vasco, tá difícil. Pô, é muito triste, assim. Todos os anos a gente achando que pode ter pelo menos um ano que a gente vai conseguir ficar em 10º lugar e não ficar ali na zona ou perto da zona. Eu acho que é isso que todo vascaíno quer para respirar em um ano, dentre esses 20 anos, vamos dizer assim, porque, cara, sempre essa preocupação, sempre os mesmos problemas, nunca nada se resolve, vamos dizer assim, por mais que o Vasco tenha evoluído no lado do CT, lado de desenvolvimento, tenha tido mais ordens, pagamentos em dia. Isso é muito importante também. Isso o Vasco conseguiu ter porque é o mínimo, né? Vamos lembrar que o Vasco não tinha o mínimo, mas agora é o mínimo e está sendo feito. E para dar o outro passo, tá difícil, cara. O Vasco, assim, não consegue acertar em um jogador que realmente vá mudar, entende? A gente teve isso com o Andrés Gomes. O cara mudou o patamar do Vasco, só que, irmão, não tem nada funcionando ao redor do Andrés Gomes. Nada. Ele basicamente fica sozinho. Tudo vai nas costas dele. E eu acho que ele não tem essa estrela, sabe? Que vai conseguir manter uma constância. Acho que ele precisa de um time também funcionando de uma certa forma, né? De pessoas ao redor dele. E não tinha basicamente nada funcionando. A zaga, então, nem se fala, mano. Os meio de campo, às vezes, não acontecia nada. Precisa mais organização. Pô, o ataque também não ajuda em nada. Tá difícil, cara. Tá difícil. E eu acho justa essa demissão do Renato. Eu acho que deu pra torcida, deu pro Renato, deu pros jogadores e automaticamente já deu pro elenco. Acho que é o melhor que poderia ter sido feito diante de tudo que vem acontecendo. Só que a nossa grande preocupação é mais uma troca, no qual a gente não queria isso, né? A gente sabe que o Vasco todo ano troca de técnico. E isso não é bom pro futebol, não é bom pro desenvolvimento, não é bom pro clube. Mas que às vezes possa ter um booster, né? Nas primeiras rodadas, como a gente viu com o Renato. Cara, a troca de técnico é um grande problema. Então, vamos ver o que vai vir de técnico. A gente vai estar gostando, se vai fazer um bom trabalho. Tem esses dias aí da Copa do Mundo pro Vasco poder estar trabalhando, isso vai ser importante. Vão ser, sei lá, mano, mais 15 dias aí de treinamento, né? 15 dias de folga, 15 dias treinando. É uma pré-temporada. E aí o Vasco vai precisar trabalhar. Vamos ver como que ele vai estar vindo, né? E claro, tem bastante jogador ali, né, para aproveitar. Não teve muitas seleções, então não vai ter o Andrés Gomes. Mas de resto vai conseguir rodar, treinar, e jogadores novos também precisam ser treinados nessa pré-temporada, com certeza absoluta.